pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não sabe, eu sou a Priscila, psicóloga, e estou hoje aqui para conversar um pouco com vocês a respeito do tema maternidade. Nós pensamos nesse tema por conta de estarmos no mês de maio, né, no final do mês já, mas é um mês que a gente comemora muito o Dia das Mães, né? Antes da gente começar a conversar, propriamente dito, eu vou pedir para aqueles que ainda não se inscreveram, né, na nossa rede social, no nosso canal do YouTube, que possam fazer isso, que possam compartilhar, curtir, né, e, enfim, valorizar o que a gente traz para vocês de melhor, tá bom? Então vamos começar a falar do tema maternidade e que eu trouxe como título assim, é ser mãe nos dias de hoje, né? O lado B da maternidade, porque a gente enfrenta muitas questões quando a gente se torna mãe, né? Então existem muitos desafios para serem vividos na maternidade. Então, assim, a gente sabe que ter filhos, né, tornar-se mãe, é uma das coisas, uma das aventuras mais fascinantes da vida, né, de uma mulher, principalmente, né? Os filhos, eles nos trazem um aprendizado diário e constante, né? A gente está sempre aprendendo com os nossos filhos. E também um tesouro de amor, né, que nada mais no mundo pode trazer para uma mulher. Então, ter um filho, né, é ligar-se a um alguém além de si mesmo. Então, a gente se conecta a uma pessoa além da gente mesmo, é uma conexão profunda, né, com a criação. Mas convenhamos, né, gente, ser mãe nos dias de hoje não é nada fácil, né? Nossa cultura contemporânea, nossa cultura atual não está para isso, né? Se a gente parar para pensar, ser mãe é um desafio mais avassalador do que foi antigamente, do que outrora, né? Pode ter pessoas que discordem disso, né? Levando em consideração todas as modernidades, as tecnologias que está envolvida na maternidade que a gente pode usufruir. Mas ainda assim, os tempos mudaram. Ser mãe hoje em dia, né, implica numa conciliação o tempo todo de questões pesadas, de diversas funções de uma mulher, né? Então, simultaneamente, ela precisa trabalhar fora, ela precisa cuidar do trabalho doméstico, ela precisa cuidar da vida profissional, estudar, ela precisa criar e cuidar dos filhos, né? Então, assim, se antes, né, antigamente, no tempo de nossas avós, não existiam, por exemplo, fralda descartáveis ou as papinhas prontas, né? Hoje temos uma outra questão que é muito difícil, que é uma questão de uma pressão social muito grande, né? Uma cobrança muito grande, muito maior em cima das mulheres e do tornar-se mãe. Então, antigamente a gente tinha outras questões do tempo das nossas avós, que também eram difíceis, mas hoje a gente tem uma pressão social em cima das mulheres muito maior do que na época das nossas avós, né? Então, eu diria para vocês, para ser um pouco pessimista, né, embora ser mãe seja uma maravilha, é que ter filhos é uma experiência desorganizadora. Ela desorganiza, né? Ela nos remete às nossas emoções mais profundas e desconhecidas. Então, ser mãe, tornar-se mãe, é ter que se haver com sentimentos que a gente nunca, por exemplo, tinha sentido, né? A nossa experiência, a nossa vivência da maternidade, ela abala nossa trama da nossa subjetividade, né? Eu acho que isso é um fator muito importante para a gente pensar. A gente vive numa sociedade muito individualista, né? E isso dificulta a tarefa de criar e cuidar de nossos filhos, porque a gente vive numa sociedade muito individualista, né? Ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade individualista, nós somos cobradas, né, o tempo todo, né, para assumir a ideia de que devemos ser uma super mãe, que a gente tem que ser uma mãe maravilhosa, infalível, uma heroína, né? Para que a gente se sinta verdadeiramente mãe. Não basta ser mãe, tem que ser uma super mãe, né? E isso, com certeza, né, gera angústias e ansiedades para a mãe moderna, né? Que ela deixa de confiar, inclusive, na própria sabedoria. As mães de antigamente confiavam muito na sabedoria, né, que tinha do conhecimento das avós, que passavam para as mães, que passavam para suas filhas, as experiências. Hoje em dia, a gente é muito cobrado para ser uma supermãe, mas a mulher hoje não confia muito no seu taco, né, na sua própria sabedoria em cuidar dos seus filhos, né. Um outro ponto importante, né, para a gente pensar
é que os laços familiares, hoje as famílias estão diferentes, né? Nem sempre hoje em dia, a gente já falou disso aqui em relação em outros temas, por exemplo, mas nem sempre hoje em dia a gente tem uma boa rede de apoio em casa. O que é uma rede de apoio? Rede de apoio é aquela rede de pessoas que nos são o entorno da nossa vida, de amigos, de escolas, de vizinhos, de avós, que nos ajudam na tarefa do dia a dia, inclusive na tarefa de ser mãe. Então, nas famílias maiores antigamente, um irmão ia cuidando do outro irmão, não era assim que acontecia? Hoje em dia as famílias mudaram, né? A configuração das famílias estão diferentes. Hoje as famílias são menores, elas vivem mais dentro de suas casas, elas não convivem mais com as famílias grandes. Então, a rede de apoio diminuiu. Com certeza, a gente tem pouca rede de apoio hoje em dia para contar, né, para auxiliar no dia a dia da nossa maternidade. Né? Eu acho que todo mundo que é mãe, que está me assistindo, sabe do que eu estou falando. Né? Então, a gente precisa, com certeza, né, recorrer à ajuda de terceiros. Né? Se a gente não tem essa rede de apoio, a gente recorre às creches, aos vizinhos, às escolas, né? Para que a mãe estabeleça novos vínculos de confiança, né, e solidariedade, né, para dar conta da tarefa de ser mãe. Então, é para a vizinha que a gente recorre quando a gente precisa sair e não pode levar o filho. Né? A gente vai lá, pede a vizinha, que é uma pessoa de confiança, que você pode recorrer, que é uma rede de apoio, e pede esse apoio naquele momento de poder deixar o seu filho para os cuidados, né, para poder realizar alguma coisa da vida diária. Né? Eu fiquei pensando, né, que existe uma frase, né, que todo mundo fala, que todo mundo conhece, que a gente chama, que é um super blaster clichê. Né? Clichê é aquela coisa que virou um padrão, né, que todo mundo fala e virou um ditado, quase um ditado popular. Isso é um clichê, né? E meio piegas, assim, né? Meio que todo mundo fala, mas não sabe nem porque está falando, né? Que é aquela frase que ser mãe é padecer no paraíso, né? E de verdade é mesmo, né? É uma frase extremamente verdadeira. Ela é batida, todo mundo fala, todo mundo repete, mas ela é verdadeira, né? A gente padece, a gente sofre, a gente se descabela dia e noite, né? Porque ser mãe é algo muito, muito importante para a gente. Só por isso que a gente sente isso, né? Justamente por ser uma coisa extremamente importante do ponto de vista afetivo, é que uma mulher acaba se descabelando, sofrendo, padecendo no paraíso para cuidar daquele filho. Né? E por ser muito importante, né, não dá para a gente cumprir essa tarefa construída às duras penas, né, que é a maternidade, não dá para a gente fazer de qualquer jeito. Né? Não dá para simplesmente a gente dizer assim, numa terça-feira à tarde, por exemplo, né, eu que sou mãe, de repente virar uma terça-feira e pensar assim, nossa, hoje eu vou esquecer que eu sou mãe. Né? Porque eu posso, por exemplo, numa terça-tarde dizer, eu posso esquecer que eu sou psicóloga, desmarcar os meus pacientes e não ir trabalhar, por exemplo. Isso eu posso fazer. Tem suas consequências? Até tem, mas não são tão significativas como na maternidade. Né? Não tem como esquecer que você é mãe. Né? Não existe isso. Né? Então, por exemplo, nem um pouquinho a gente consegue fazer isso. Né? Então, vou esquecer que meu filho, por exemplo, está resfriado, né? E vou sair para fazer a unha sem um pingo de dor na consciência, sem um pingo de preocupação, não tem como. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha que investir na sua individualidade, porque a mulher, a maternidade é uma das funções, é um dos papéis de identidade que a mulher ocupa na sociedade. Ela não é só mãe, mas ser mãe ocupa muito espaço dentro da vida dessa mulher. Então, não dá para a gente, efetivamente, esquecer que a gente é mãe numa terça-feira, como eu disse aqui, né? E sair sem um pingo de peso na consciência ou de uma pontinha de preocupação. Isso não existe, né? Não tem aquele ditado, desde que pari, nunca mais dormi, né? Minha mãe sempre comentava esse ditado porque é a mais pura realidade. A gente não consegue se desprender nenhum momento, pelo menos de uma preocupação em relação ao nosso filho, né? O filho chegou, as coisas mudam. E se a gente pegar, né, todo tipo de mãe, por exemplo, eu conheço várias pessoas que são mães, família, amigas, né? Então, assim, mesmo as mães mais desencanadas, mais tranquilas, mais pacíficas da face da terra, né, elas também vão se ver algum dia em apuros, né, e pensando assim, eita, coisa difícil
que é ser mãe, né? Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, sou mãe de uma adolescente e mãe de um pré-adolescente, assim, começo da adolescência. E posso dizer que a tarefa mais difícil que eu cumpro na minha vida hoje, com certeza, é a maternidade. Porque é algo que me desestrutura, é algo maravilhoso, mas cheio de desafios, todo santo dia a gente tem um desafio para entender, para compreender e para dar conta na maternidade, né? Então, ser mãe, provavelmente, vocês estão me achando meio pessimistas, né, gente? Mas eu não quero que vocês pensem isso. Eu estou trazendo esse lado B da maternidade, né? Então, ser mãe, provavelmente, é a tarefa mais difícil que uma mulher pode executar na vida dela. Mesmo a mulher que enfrenta os mais diversos e sofridos desafios, a maternidade nada se compara às outras dificuldades, né? É claro que tem coisas muito mais sofridas, porque a gente não vai dizer que a maternidade é sofrimento, não é isso, mas que ela traz desafios e que nos fazem muitas vezes sentirmos impotentes, desafiadas, sem saber o que fazer, isso a gente sabe mesmo que acontece. Então, não é fácil mesmo, né? E aí, para a gente ir para o finalmente desse vídeo, né, eu queria, pensando um pouco nessa questão do lado B da maternidade, a gente chega à conclusão que as pessoas se enganam um pouco quando pensam na parte difícil da maternidade, né? Para aquelas pessoas, né, a grande maioria que ainda não é pai e mãe, fica pensando o seguinte: nossa, o maior desafio que eu vou enfrentar com um bebê é não dormir uma noite inteira, né? Ser privado, por exemplo, de ter uma liberdade do ir e vir, de sair, de ter liberdade, de não dormir, né? Mas isso, na verdade, não é bem por aí, né? Eu, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, principalmente a minha primeira filha, eu erroneamente pensava assim: nossa, dá muito trabalho, um trabalho braçal, né? De cuidados, de dar mamar, de dar banho e troca a fralda, depois é tudo de novo e não dorme direito. É o tempo inteiro você investindo a tua energia e todos os cuidados que o bebê precisa o dia inteiro e a noite inteira, né? Realmente é muito difícil ficar sem dormir, muito difícil. As coisas são bem difíceis, só para quem viveu isso sabe como que é, né? Mas a gente se esquece de pensar que tem outras coisas muito mais desafiadoras pela frente, né? Que, por exemplo, educar hoje uma menina de 16 anos não é tarefa fácil no mundo pós-moderno, no mundo cheio de conflitos, de dificuldades. Então, a gente pensa que aquele momento que a gente não dormiu ia ser o mais desafiador, né? Só que eu acho que não é, né? Na verdade, a gente encontra desafios muito mais pesados, né? Muito mais incompreensíveis, né? Para a gente ter que cuidar durante a vida daquela criança na maternidade, né? Então, a gente precisa tornar-se mãe sem romantizar muito. A gente precisa entender que a maternidade é algo maravilhoso, como, assim, talvez um amor que você nunca sentiu na sua vida, né? Porém, é algo muito difícil, é algo que não tem nada de romântico, né? Como amamentar, por exemplo. Amamentar é uma coisa que as pessoas acham que você pega o bebê, coloca no seio e o bebê sai mamando. Não. Você precisa construir um vínculo com aquela criança precisa... É lógico que é uma questão natural ele encaixar a boca e mamar, mas não é assim tão simples, né? Às vezes o encaixe não é... Eu me lembro de não conseguir, por exemplo, segurar, ficar toda tensa, aquela boquinha que não encaixava. Aí você vai procurar ajuda, aí você e o bebê vão se acostumando com aquela posição, com aquele jeito. Então, assim, é uma construção diária, né, de muitos desafios. Então, a gente não pode entrar, né, procurar a maternidade ou pensar a maternidade de um jeito muito romântico, né? Então, eu vou terminando esse vídeo por aqui e num próximo vídeo eu vou trazer para vocês, né, um pouco daquelas questões que eu falei que são muito mais desafiadoras, né? Eu elenquei em tópicos, né, para a gente pensar quais seriam os nossos outros desafios em relação à maternidade. Até mais, pessoal.